Olá, você confere agora o Boletim Legislativo. Veja as principais notícias desta sexta-feira. Ontem foi dia de sessão ordinária aqui na Câmara. Veja os principais projetos aprovados em plenário. Entre os projetos aprovados durante a 27ª sessão do ano estão 2 projetos de lei de autoria do vereador Petiti da Farmácia Comunitária, que institui no município o mês Maio Amarelo, dedicado a ações preventivas de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Ainda durante a sessão, os vereadores também aprovaram o projeto encaminhado pela Prefeitura, que autoriza o município a celebrar convênio com a Secretaria de Estado da Cultura de cerca de R$800 mil para equipar o Centro de Educação e Cultura de São José dos Campos, no Teatrão. Pela proposta, cabe ao governo do estado arcar com 50% dos custos. Durante a sessão, outros 3 projetos protocolados pelo Executivo foram lidos e têm prazo de emenda até o dia 18 de maio. Outros 6 projetos de lei constantes na pauta também foram aprovados. Orador do expediente, o vereador Lino Bispo abordou na tribuna a reunião realizada entre a Comissão de Vereadores e representantes do Sindicato dos Metalúrgicos para tratar das negociações de layoff na General Motors. Lino lembrou ainda o trabalho realizado por funcionários das UBSs e o Dia das Mães. Acompanhe a 27ª sessão na íntegra em nosso canal do YouTube. Você está procurando emprego aqui em São José? Então confira as vagas disponíveis no PAT na agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para atendente de telemarketing, auxiliar administrativo, auxiliar de costureira, auxiliar de limpeza, carpinteiro, mecânico automotivo, montador de móveis, programador de computador, repositor, supervisor de vendas no varejo, técnico eletrônico e zelador. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A situação de cerca de 1.600 trabalhadores da GM que devem entrar em layoff mobilizou os vereadores e uma comissão foi formada para acompanhar o caso. Nesta semana, o grupo se reuniu com o sindicato da categoria. Em reunião com o Sindicato dos Metalúrgicos, os vereadores discutiram o andamento das negociações entre a General Motors e funcionários da empresa após o anúncio de um novo layoff que afetaria cerca de 1.600 trabalhadores. O sindicato teme que o layoff gere demissões e busca um acordo que assegure o emprego dos funcionários afetados pela suspensão das atividades. O que nós, trabalhadores da General Motors, queremos nesse processo todo é assegurar que vai ter a estabilidade no emprego. Porque nós já tivemos o layoff e a gente sabe que no final do layoff, se não tem garantia de retorno para a fábrica e não tem estabilidade, todo mundo é demitido. Durante a reunião, que contou com a presença dos vereadores Lino Bispo, Ciborgue, Juliana Fraga, Maninho 100% e Wagner Balieiro, o sindicato também questionou os parlamentares a respeito de um acordo firmado com a GM em 2013, no qual a empresa teria se comprometido a expandir a produção em troca de flexibilização da jornada de trabalho e outras questões trabalhistas. O sindicato alega que este acordo não está sendo cumprido pela empresa. A empresa ela tem um acordo com o sindicato, tem um acordo com a própria prefeitura e a Câmara de que faria os investimentos aqui em São José, geraria emprego e ela não cumpriu. Não pode ser uma reivindicação só do sindicato fazer essa cobrança à General Motors. Foi importantíssimo a Câmara Municipal ter montado a comissão e estar colocando esse assunto em pauta da questão da GM, porque traz para a discussão não somente se vai ter ou não ter o layoff, né? Existe um histórico que teve aí com relação a essa questão dos investimentos, que ela tem que entrar na negociação também. Então, um dos méritos desse encontro com o sindicato foi principalmente resgatar essa história e cobrar, lógico, da empresa
qual que é a sua posição em relação àquilo que foi combinado com a cidade. Em relação à GM, eu espero que a empresa atenda à comissão de vereadores, porque o nosso objetivo é ouvir o sindicato, a empresa e a Câmara poder realmente fazer o possível para ajudar nessas questões. Uma pauta de reivindicações foi entregue aos vereadores, que afirmaram buscar apoio da Prefeitura na tentativa de dialogar com a GM. Nós vamos conversar com os outros vereadores da comissão e estender também para os outros vereadores da Câmara para debater e discutir a pauta que o sindicato trouxe para nós. Outro assunto em discussão que preocupou os vereadores foi a situação da Embraer. O sindicato alega que as demissões têm sido constantes na empresa e que as linhas de produção de algumas aeronaves estão sendo transferidas para países como México e Estados Unidos. São isso daqui hoje, assim como a proposta de que essa comissão possa chamar também a Embraer a conversar um pouco conosco para dizer um pouco da realidade daquilo que está acontecendo na Embraer também. Lógico que existe uma questão de mercado aí. Se a Embraer simplesmente se fechar no Brasil, não abre mercado lá fora. Mas a gente precisa encontrar um equilíbrio nessas medidas de financiamento, de emprego, então, para não deixar a nossa cidade perder aquele patrimônio mais valioso que é o trabalhador. Tanto o sindicato quanto vereadores reforçam a importância da permanência da Embraer em São José dos Campos. A Câmara pretende levar o assunto para o conhecimento dos deputados federais. A Câmara tem que fazer o seu papel de ir até a Embraer, de começar a ter uma clareza dessas informações, do que está sendo o impacto dessas medidas em São José dos Campos. E aqui, inclusive, aparece uma oportunidade de você pegar essa situação que está acontecendo com a Embraer e levar esse debate para Brasília. Foi muito importante o sindicato ter vindo aqui conversar conosco para realmente colocar a situação, expor a situação, porque às vezes a gente fica no ouve aqui, lê aqui e não sabe de fato o que está acontecendo. Veja como fica o tempo na tarde de hoje e também no final de semana. O tempo deve permanecer com sol e poucas nuvens nesta sexta-feira. Não deve chover. A máxima alcança os 23 graus, mínima 15. No sábado, o céu deve ficar limpo durante todo o dia. A chance de chuva é pequena, apenas 5%. A máxima chega aos 27 graus, mínima 13. Já no domingo, o sol aparece entre nuvens e também há pouca possibilidade de chuva. A temperatura máxima alcança os 25 graus, mínima 16. Esse foi o nosso boletim de notícias de hoje. Até a próxima!